Protocolo de atendimento para cirurgia, exodontia, em paciente que faz hemodiálise nas segundas, quartas e sexta-feiras. Olha, Joberg, se eu fosse te falar o protocolo, a gente precisaria de mais ou menos 2 horas e meia, para você ter uma base em relação a um paciente com insuficiência renal crônica, tá? Então, tem vários tópicos que a gente precisa abordar nesse paciente. Quais tópicos? Desde prescrição medicamentosa, desde como está a insuficiência renal crônica desse paciente, a gravidade dela, como que você vai se comunicar com o médico nefrologista, como que você vai lidar com um paciente que faz hemodiálise e está fazendo heparina, enoxaparina, varfarina, né, durante o processo de hemodiálise. Então, assim, são vários tópicos e com certeza a resposta que eu vou te dar aqui, por mais que eu tente, no tempo que a gente tem vai ficar vago, tá bom? Então, já te peço perdão por isso, porque não adianta, a gente precisa aprofundar. Protocolo é uma cadeia de várias coisas que a gente tem que olhar no paciente, tá? Mas eu mais ou menos imagino qual é a sua dúvida. Quando a gente tem um paciente que faz hemodiálise, o que é hemodiálise? Isso é um tratamento paliativo, literalmente, para aquele paciente que perdeu a função renal e precisa eliminar as toxinas do organismo, as toxinas do sangue, certo? Esse é o grande papel dos rins. É literalmente filtrar todo o nosso sangue, né? Todo o nosso volume sanguíneo passa pelos rins diariamente e ali o rim vai eliminar as toxinas metabólicas, o nosso processo de metabolismo, de medicamentos, de alimentos, né? Então, tudo que não é bem-vindo ao nosso corpo vai passar pelo rim e o rim vai eliminar ali pela urina, ok? Só que se o rim não está funcionando, a gente precisa, né? O médico precisa encontrar um meio de fazer essa substituição, ter um substituto renal. É para isso que o paciente faz hemodiálise, né? Então, a hemodiálise é um tratamento a partir de um equipamento enorme, assim, bem grande, onde o paciente, todo o sangue do paciente vai passar por aquela máquina e ali vão ser colocadas substâncias que vão fazer esse papel, né? O papel dos rins, tá certo? Então, o paciente fica ali de 2 a 3 horas nessa máquina, fazendo todo esse ciclo, né? Para conseguir remover todas as toxinas da corrente sanguínea. Ok, para isso acontecer, o paciente precisa estar anticoagulado, ele precisa estar fazendo uso, e é uso intravenoso, de um anticoagulante. Por quê? Porque senão o sangue coagula na máquina de hemodiálise, certo? Então é por isso que nesse momento, nesse dia, o paciente ele vai estar anticoagulado. E aí a dúvida possivelmente do Jobert, me perdoa se eu tô falando errado, do Jobert Silveira é exatamente nessa questão. Pamela, mas ó, o paciente faz segunda, quarta e sexta-feira hemodiálise, então são dias que ele tá anticoagulado, e aí eu tenho que fazer uma exodontia. Aí o que você vai fazer? Uma dica que eu vou te dar já para você implementar, tá bom, Jobert? Nossa, Jobert. Tô muito americana aqui, né? Muito inglês. Jobert. O que aí a gente faz, né? A gente marca a cirurgia nos dias que ele não faz hemodiálise, certo? Então é interessante você agendar na terça ou na quarta-feira. Por quê? Porque ali o paciente já passou desse período de anticoagulação. Dependendo do medicamento que ele for utilizar, por exemplo, heparina, que é o mais comum para hemodiálise, a heparina ela tem uma meia-vida curta, então mais ou menos dentro de 4, 6 horas já ela foi eliminada, ela já não está mais tendo uma ação nesse paciente, certo? Então é bem legal todo esse processo e a dica que eu te dou para você fazer essa cirurgia sem ter ali, com o paciente, digamos assim, com menor ação do anticoagulante. Ai, Pamela, mas se for uma situação de urgência, é contraindicado a gente fazer cirurgia no dia que o paciente fez hemodiálise? Docs, aí depende, né? Depende se é realmente uma urgência, da necessidade desse paciente, depende do quanto você tem experiência e conhecimento em relação à técnica anestésica. Então, assim, eu já fiz cirurgia, já fiz exodontia em paciente que tinha acabado de fazer hemodiálise ali, né? Como também eu sempre prefiro os intervalos. Não só pelo risco de sangramento, mas porque o paciente fica cansado, né? Ele passa, 3, 4 horas ali esperando, sentado com aquela máquina, filtrando todo o sangue dele. Então, para cirurgias, essa é a sugestão que eu te dou. Para os outros procedimentos, pode ser qualquer outro dia, tá? Não tem problema nenhum.
um tratamento de canal, uma restauração, uma raspagem pouco invasiva, você pode agendar mesmo no dia que o paciente vai fazer hemodiálise, tá bom? Então, ó, esse é um tópico para você, imagino que essa tinha sido a dúvida principal, mas como eu te falei, eu tô sendo bem superficial, tô sendo rasa aqui com você. Porque quando se trata de um paciente com doença renal crônica, a gente precisa de muito mais tempo para aprofundar isso, tá? Tem alguns vídeos meus no YouTube que já conseguem aprofundar um pouquinho mais para você e vão te ajudar, fechou? You're the best.